Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Meus irmãos, nesta oportunidade nós queremos meditar no texto de Gênesis capítulo 4, cuja narrativa traz a história de Caim e Abel. Bom, de acordo com alguns intérpretes da Bíblia Sagrada, eles dizem que todo o relato que nós temos, tanto no capítulo 3 como no capítulo 4, não passa de um relato lendário. Para esses intérpretes, eles acham que o que nós lemos sobre Adão, sobre Eva, sobre Caim, sobre Abel, sobre o fato de Caim ter já conhecido uma mulher, visto que a narrativa do Gênesis, conforme eu vou mostrar para vocês, uma leitura simples, mostra que Adão e Eva coabitaram e tiveram Caim, foi o primogênito. Depois nasce Abel, e Abel mata, ou melhor, Caim mata Abel. E depois diz o Gênesis que Adão conheceu mais uma vez Eva e ela teve outro filho chamado Sete. Bom, e a partir desta narrativa, quando a gente chega na leitura que nós temos que Caim matou Abel e que ele posteriormente fugiu da presença do Senhor para a terra de Nod e conheceu sua mulher. Então muitos intérpretes, os lendaristas, eles encontram aí uma dificuldade em, vamos dizer, arrumar, por assim dizer, estas narrativas. Para eles, tudo isso é muito contraditório. Como é que só existia Caim e Abel, com filhos de Adão e Eva, e quando Caim mata Abel, então ele já encontra uma mulher, uma esposa. Então, para eles, isso traz confusão, não é coerente a narrativa, e daí muitos lendaristas, eu vou dizer assim, muitos intérpretes, inclinados a entender que a Bíblia não passa de uma lenda, ou que muitos relatos da Bíblia são lendários. Então eles dizem que o que nós temos aí é uma lenda que não se preocupa na coerência de pormenores, não se preocupa. Então este vídeo eu estou fazendo para nós analisarmos esta questão. O relato que nós lemos no capítulo 4 de Gênesis, que é o que nós vamos considerar, principalmente, é um relato lendário ou de fato podemos assegurar que isso é história, que de fato existiram estes personagens chamados Caim e Abel, que de fato o que nós lemos no capítulo 4 existiu? Bom, este vídeo, ele, repito, está sendo feito para isso, para responder esta pergunta. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você está no meu canal, você é muito bem-vindo, meu querido, meu irmão, minha irmã. Se você ficou até aqui, eu gostaria de te convidar a ir mais adiante. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir este vídeo, ok? Então vamos aqui começar em Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e diz: alcancei do Senhor um varão. E nós temos então o primeiro filho. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Ok, meus irmãos? E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante.
Bom, eu vou aqui abreviar as leituras, eu vou aqui para o que nos interessa. Vamos ler aqui os versículos 14, 15, 16 e 17. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Guarde bem isso, palavras de Caim. E será que todo aquele que me encontrar ou me achar me matará. Sublinhe esta palavra de Caim. E será que todo aquele que me achar ou me encontrar me matará. Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, grave bem isso, destaque, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Somente até aqui a narrativa, queridos. Bom, a grande pergunta dos lendaristas é o seguinte, vamos começar daqui. Se só existia Caim e Abel, e Caim matou Abel, então só existia agora Adão, Eva e Caim? Por que então Caim pediu proteção a Deus? Ou seja, não é que ele pediu proteção, ele temeu pela sua vida, ele temeu ser assassinado por outros, por outra pessoa. Mas se só existia agora Adão, Eva e Caim na face da terra, não faz sentido ele temer ser assassinado. Porque veja aqui no versículo 14, o que diz. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Bom, aquele aqui, é óbvio que Caim pensava num ser humano, num semelhante seu, numa outra pessoa. E será que todo aquele que me encontrar ou me achar me matará? Bom, eu quero só dar uma interpretação, porque de acordo com algumas interpretações judaicas, o que Caim, quando Caim disse, será que todo aquele que me encontrar, o que Caim temeu aqui foi as feras. De acordo com algumas interpretações judaicas, o que Caim temeu encontrar, e aquele poderia matar Caim como vingança por ele ter matado a seu irmão, o que Caim temeu aqui, na verdade, foram as feras do campo. Bom, essa é uma interpretação, mas não está parecendo que é isso que a narrativa quer dizer para nós. Bom, vamos ser honestos. Eu vou seguir esta linha de interpretação, que quando Caim disse assim, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? De fato, quando Caim disse, será que todo aquele que me achar me matará? Ele pensava num ser humano. Ele pensava em alguém, numa pessoa. E aqui é onde entra a pergunta dos lendaristas, daqueles que encontram incoerência no texto. Ora, mas se só existia Caim, e além de Caim só existia Adão e Eva, quem é que Caim estava temendo, visto que não existia ainda ninguém na terra? Vamos aqui, né? Vamos continuar a narrativa. Eu gostaria que você continuasse, tá bom, meu irmão? Continuasse a assistir este vídeo. Já eu dou a resposta. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Aqui já é o Senhor
dizendo, ó, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Também aqui está claro que esta palavra qualquer que matar Caim, Deus aqui está fazendo referência a uma pessoa, ou a pessoas. Que Deus está dizendo o seguinte, qualquer ser humano, qualquer homem, e ele não está falando aqui de animais. Animais não são responsabilizados por matarem homens. Nós não encontramos isso na Bíblia. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Bom, a partir daqui a gente já entende que Caim temia de fato ser encontrado por outras pessoas ou por alguém que o matasse. Então, de acordo com a fala de Caim, nós já podemos aqui entender que, embora a narrativa que nós temos no capítulo 4 fale que Adão conheceu Eva e teve a Caim, e depois conheceu outra vez e teve seu irmão Abel, embora a narrativa até aqui destaque apenas 2 filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, todavia, por estas palavras de Caim, fica subentendido que já havia uma população. Fica aqui subentendido, nós podemos ler entre linhas, que quando Caim matou Abel, já havia mais pessoas na face da terra. Sim, já havia mais pessoas sobre a face da terra. Do contrário, ele não temeria. Seria de fato incoerente, fora de lógica, ele dizer para Deus, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Bom, se de fato realmente não existisse mais ninguém além de Adão e Eva e Caim sobre a face da terra, é sem sentido este seu temor, esta sua alusão a alguém que pudesse o matar. Mas a partir do momento que nós lemos, e será que todo aquele que me achar me matará? Fica aqui subentendido que além de Caim, Adão e Eva, existia já muita gente. Não sabemos o número de pessoas, mas já existia gente suficiente sobre a face da terra, mesmo que fosse apenas na terra do Oriente, perto do Éden, mas já existia gente o suficiente para Caim andar escondido, andar fugitivo. E o temor de Caim aqui não era temor dos animais. Não, o temor de Caim aqui era de fato temor de alguém, uma pessoa, um homem, o matasse. E que Caim tinha em mente era pessoas. O próprio Deus aqui diz, ó, versículo 15, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Ou seja, será vingado 7 vezes. Haverá uma punição da parte de Deus para quem ferisse e matasse a Caim. Ora, meu irmão, nós lemos do Gênesis ao Apocalipse e em nenhum momento, pelo menos eu não lembro de ter lido, que um animal, quando mata um ser humano, ele é vingado 7 vezes. Ele é responsabilizado, ele vai responder diante de Deus, judicialmente. Eu ainda não li isso. Se você leu, você poderá estar me mostrando. Mas eu, Nathaniel Mendes de Castro, não li em lugar nenhum da Bíblia Sagrada que um animal que se levante contra um ser humano e que o mate será castigado 7 vezes e responderá diante de Deus por tal ação. Sendo assim, estas palavras aqui, ó, o Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar Caim, ó, qualquer que matar Caim, logo está em vista que, mesmo que indiretamente, mesmo que subentendido, quando Deus falou, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado, tem-se em mente aqui pessoas, seres humanos, iguais a Caim e Abel e Adão e Eva. É simples, ok? E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Ora, da narrativa aqui, irmãos,
está claro, pelo menos para mim, está claro que não era apenas Caim e Abel que existiam sobre a face da terra. Repito, quando Caim se levanta contra Abel e o assassina, ainda que a narrativa, no capítulo 4, a gente leia que Adão conheceu Eva e ela lhe deu um filho chamado Caim, e conheceu outra vez e lhe deu Abel. Todavia, no meu entendimento, esta narrativa ela omite outros filhos de Adão e Eva. Ela omite. E por que que eu chego a esta conclusão? Por que que eu cheguei a esta conclusão? Eu vou lhes responder. Vamos aqui para Gênesis, capítulo 5. E vou ler aqui do versículo 1 em diante. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou o seu nome de Sete. Ora, meus irmãos, assim como em Gênesis capítulo 4 se omite outros filhos de Adão e Eva, aqui nesta narrativa também se omitiu o nascimento de Caim, bem como o nascimento de Abel. Mas será que o autor não tinha conhecimento? É óbvio, mas ele seguiu um panorama. Tá bom? E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. E agora eu pergunto, e Abel não era a semelhança de Adão? Era. Mas é que o autor aqui, na sua narrativa, ele agora se volta para Sete. Por quê? Porque Sete, de acordo com a narrativa, ele foi o terceiro filho de Adão e Eva. De acordo com a narrativa clara, direta, Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. O primeiro foi Caim, o segundo foi Abel e o terceiro foi Sete, que foi dado em lugar de Abel, que foi assassinado por Caim. De acordo com a narrativa direta, clara, escrita. Ok? Mas eu quero aqui chamar a sua atenção para uma coisa. E foram os dias de Adão, versículo 4, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Aqui é onde está a chave do segredo. Ora, por que que Caim temeu ser assassinado? E será que fugitivo serei da face da terra? E para longe irei da tua face, e qualquer que me encontrar, me matará. Por que que Caim temeu? Volto a dizer, porque já existiam outras pessoas. E quem eram essas outras pessoas? Além de Caim, que ele temeu. Vamos aqui, de acordo com alguns teólogos, eles dizem também que isso é um indício de que Adão não foi o primeiro homem a ser criado sobre a face da terra. De acordo com alguns teólogos, eles dizem que, na verdade, já existia uma raça pré-adâmica. Já existiam homens sobre a face da terra antes de Adão. E assim como Noé representa um novo começo, Adão também representa um novo começo e não um começo absoluto. Então, de acordo com alguns intérpretes, antes de Adão e Eva terem Caim e Abel, já haviam homens sobre a face da terra. E quem foi que Caim temeu? Foram exatamente essas outras raças, que nós vamos chamar aqui de raças pré-adâmicas. Então, para alguns intérpretes, o temor de Caim em ser assassinado, quando ele diz, será que todo aquele que me encontrar me matará? De fato, Caim estava temendo homens, mas não eram ali homens, filhos de Adão e Eva, seus irmãos, mas era uma raça mais antiga, uma raça pré-adâmica. Bom, meus irmãos,
Essa é uma teoria. Essa é uma teoria e que eu posso até dizer para vocês que ela não pode ser comprovada biblicamente. Porque, de acordo com a narrativa do Gênesis, Adão e Eva foram criados como os primeiros em sentido absoluto. O relato de Gênesis, ou por que não dizer em toda a Bíblia Sagrada, nós não podemos encontrar base para este ensino de que havia uma raça pré-adâmica de homens. Ok? De acordo com a Bíblia Sagrada, o primeiro homem a ser criado a partir da terra foi Adão. E Eva foi criada a partir de Adão. Isso é o que nós encontramos no Antigo Testamento, isso é o que encontramos também no Novo Testamento. Ok? Bom, então quem seria que Caim estava temendo? Ora, conforme eu li aqui em Gênesis 5:4, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos gerou filhos e filhas. Bom, aqui está declarando que Adão gerou filhos e filhas. Pela narrativa, nós somos levados a crer que Adão só gerou filhos e filhas depois de Sete. Depois que Adão tinha 130 anos, depois que ele gerou a Sete, então daí ele gera filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos gerou filhos e filhas. Se nós ficarmos apenas aqui parado, qual é a nossa conclusão? É que Adão só passou a gerar filhas e outros filhos depois que Sete nasceu. Porém, nós temos que entender que é somente aqui em Gênesis 5:4 que o autor, vamos aqui falar de acordo com a tradição, Moisés, declara que Adão gerou filhos e filhas. E temos que entender que estes filhos e filhas de Adão já existiam quando Caim matou Abel. Temos que entender assim. Eu sigo esta linha de raciocínio. Que quando Caim matou Abel, já Adão tinha outros filhos e filhas. Tudo bem, Caim pode ter sido o primogênito, Abel o segundo. E de acordo com a narrativa, Sete foi dado no lugar de Abel. Só, meus irmãos, que se o Gênesis, o capítulo 5 de Gênesis, foi escrito pelo mesmo autor que escreveu o capítulo 4 de Gênesis, somos forçados a entender assim. Que quando Caim matou Abel, Adão já tinha outros filhos. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Essa interpretação, ela justifica o temor de Caim em ser assassinado, quando diz, será que todo aquele que me achar me matará? E a narrativa prossegue, o Senhor diz, eu colocarei um sinal em ti, Caim. Será que todo aquele que te encontrar e te matar 7 vezes será castigado? Então os versículos de Gênesis 4, versículos 15 e 16, ou melhor, versículos 14 e 15, mostram realmente que existiam outros seres humanos na face da terra, além de Caim e Abel, além de Adão e Eva. E se nós cremos que quem escreveu Gênesis 4 é o mesmo que escreveu Gênesis 5, então não tem uma outra interpretação a não ser esta, que Adão não gerou apenas Caim e Abel, mas já haviam outros filhos. E eu quero aqui trazer para vocês ainda uma coisa. Você pode dizer, mas dava tempo, já havia uma população? Dava. Bom, o texto hebraico aqui diz que Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança.
conforme a sua imagem, e chamou seu nome de Sete. Veja, o texto hebraico aqui diz que Adão viveu 130 anos, ou seja, vamos aqui imaginar que quando Caim matou Abel, vamos dizer que, especular aqui, que Adão estava com 120 anos. Tá bom? Vamos especular. De qualquer forma, imagine aí. 120 anos, irmãos, é o tempo suficiente para nós termos uma cidade, ainda que não seja uma grande população, mas pelo menos uma população com base em 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 120 anos, dá tempo. Mesmo começando só de um casal de Caim ou de Adão e Eva, mas passados 120 anos, é o tempo para um casal procriar filhos, e os filhos vão procriando filhos até que, passados 120 anos, nós já temos uma cidade, uma população. Dá tempo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. De acordo com o texto da Septuaginta, a Septuaginta ela difere um pouco. Você sabe o que ela diz? Aqui em Gênesis 5, 3 a 5, Adão viveu 230 anos, gerou um filho segundo a sua própria semelhança e após a sua própria imagem, e chamou o nome dele de Sete. Os dias que Adão viveu depois de gerar Sete foram 700 anos, gerou filhos e filhas. Veja que o texto hebraico diz que Adão tinha 130 anos quando gerou a Sete. Mas o texto grego da Septuaginta diz que Adão tinha 230 anos. Seja como for, quer seja 130 ou quer seja 230, é tempo o suficiente para haver uma população de pelo menos 50 mil habitantes. Por isso é que Caim temeu. Ok, irmãos? É por isso que Caim temeu. Vamos aqui. Continuar a leitura. Eu quero ler mais uma coisa aqui para vocês. Eu estou aqui com o livro de Jubileus. Eu vou ler bem aqui, ó. De acordo com a narrativa de Jubileus, o que ele diz, ó. Na terceira semana do segundo jubileu, isso dá entre anos 164 e 70, ela deu à luz a Caim, e na quarta ela deu à luz a Abel, e na quinta ela deu à luz a sua filha Avan. Bom, de acordo com o relato de Jubileus, você vê aqui que havia também, o livro de Jubileus, na narrativa, ele é mais completo que o Gênesis. Presta atenção, na terceira semana, no segundo jubileu, que é entre 64 e 70, quando Adão tinha mais ou menos essa idade, 70, Eva, ela deu à luz a Caim. E na quarta, ela deu à luz a Abel. E na quinta, ela deu à luz a sua filha Avan. Veja que o livro de Jubileus ele está levando em conta a narrativa de Gênesis 5, 4. E no primeiro ano do terceiro jubileu, que é 99, ou seja, Adão contava quase 100 anos, Caim matou Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Vamos aqui para Jubileus 4:7. E Adão e sua esposa ficaram de luto por Abel 4 semanas de anos, o que dá entre o ano 99 a 127. E no quarto ano da quinta semana, que é 130 anos, quando Adão contava com 130, eles se alegraram, e Adão conheceu, ou seja, coabitou sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Sete, porque disse, Deus levantou um novo descendente para nós na terra, no lugar de Abel, porque Caim o havia matado. Continuamos aqui a leitura de Jubileus. Isso aqui, irmãos, para você que não conhece o livro de Jubileus, ele é um escrito muito antigo. Ele foi escrito mais ou menos 200 anos antes da era cristã. O que é que diz? E Caim tomou Avan, sua irmã, sua irmã, por sua esposa, e ela lhe deu à luz Enoque, ao final do quarto jubileu, que é entre os anos 190 e 196. E no primeiro ano da primeira semana do quinto jubileu, que dá o ano 197, casas foram construídas sobre a terra, e Caim construiu uma cidade e chamou o nome de seu filho Enoque. Está bem aqui?
De acordo com o livro de Jubileus, Adão, ele teve, além de Caim e Abel, ele teve também filhas. Ok, irmãos? Ele teve filhas. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, ficou melhor. O sol bateu aqui. Então, meus queridos, aqui vamos continuar a nossa leitura, né? Caim saiu de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente. E conheceu Caim a sua mulher. Ora, entenda, quando diz e conheceu Caim a sua mulher, aqui não traz a ideia de que ele saiu para a terra de Nod, no Oriente do Éden, e lá conheceu uma mulher que se tornou sua esposa. Não, a narrativa aqui, por conhecer, entendemos aqui, conhecer é conheceu sexualmente, coabitou. Veja que esta expressão conheceu, e conheceu Caim a sua mulher, é usada também, no caso aqui de Adão e Eva. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. Entendeu aqui como é que é? Então a mesma expressão conheceu, que é usada aqui para Caim, que conheceu a sua mulher, é a mesma usada para Adão, que conheceu a Eva. Então conheceu no sentido de coabitou sexualmente. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele disse, e ele edificou uma cidade, ou seja, o filho de Caim edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Vou ler de novo. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele, pode ser Caim também, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Aqui diz que Caim edificou uma cidade. Você acha que Caim ia edificar essa cidade sozinho? Não. Nós temos que entender aqui a narrativa como muito simplista. Quando se diz que Caim edificou uma cidade, ora, além de nós já termos mostrado que existiam outros habitantes, além de Caim, ao ponto de ele temer ser encontrado e ser assassinado, podemos também imaginar que Caim ele teve muitos outros filhos. Caim não edificou essa cidade só. Caim ele não edificou a cidade só. Mas vamos dizer que quando ele edificou a cidade, ele tinha apenas um filho. Mas uma coisa é certa, já existiam outros habitantes sobre a face da terra, e Caim se tornou o senhor daquele território, daquele terreno, daquela cidade. E Caim não edificou sozinho esta cidade com a sua mulher. Você pode ter certeza. Chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Tá bom, meus queridos? Então, de acordo com estas narrativas, vocês podem ver que já existiam outros habitantes sobre a face da terra, além de Caim e sua esposa. E a esposa de Caim, você pode perguntar quem era a esposa de Caim. De acordo com o livro de Jubileus, a esposa de Caim era exatamente a sua irmã, Jubileus 4:9. E Caim tomou Avã, sua irmã, por sua esposa. Isso está de acordo com a Bíblia Sagrada. Não é contrário, porque o Gênesis capítulo 5, aqui, versículo 4 diz, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos gerou filhos e filhas. Está bem aqui, queridos. Adão gerou filhos e filhas. E o livro de Jubileus mostra exatamente isso aqui. O que diz? E no primeiro ano do terceiro jubileu, Caim matou Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E ele matou no campo e seu de Abel, que sangue clamava do solo ao céu, reclamando porque ele, Caim, o havia matado. Vamos aqui, versículo 7. E Adão e sua esposa ficaram de luto por Abel 4 semanas de anos. E no 4º ano da 5ª semana, eles se alegraram. E Adão conheceu, ou seja, coabitou sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho. E ele chamou o seu nome de Sete, porque disse, Deus levantou um novo descendente para nós na terra,
no lugar de Abel, porque Caim o havia matado. Tá bom? E mais atrás aqui, irmãos, nós podemos ver que Caim, ou melhor, que Adão e Eva, eles tiveram também uma filha. E foi com esta filha de Adão e Eva que Caim casou. E Caim tomou Avã, sua irmã, por sua esposa. Se é lendário o relato, aí é uma outra questão. Aqueles que entendem que isto é lendário. Volto a dizer, se é lendário o relato, aí é uma outra situação. Agora, não há incoerência no relato. Dizer que o relato é lendário porque é incoerente, então pode parar de chamar de lendário, porque não há incoerência. O que há, permissão aqui, o que há é falta de cérebro de muitos estudiosos para analisar o que está nas linhas e entre linhas, o que está direto e subentendido. É só ler com cuidado todo o relato do Gênesis que você vai ver que Caim e Abel não foram os únicos filhos de Adão e Eva. É só ler com cuidado que o livro de Gênesis dá pistas de que quando Caim matou a Abel, já tinham outros habitantes sobre a face da terra. E também não se pode provar, biblicamente falando, não se pode provar que estes outros habitantes faziam parte de uma raça pré-adâmica. Biblicamente falando, isso não pode ser comprovado, meus irmãos. Ok? Não pode ser comprovado. Então eu espero ter ajudado aqui aos nossos irmãos. Vamos continuar aqui. Versículo 4, 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Tá bom? Então, de acordo com a simples narrativa, volto a dizer, de acordo com a narrativa ou uma leitura simplista, nós só encontramos aqui 3 filhos de Adão. Primeiro Caim, segundo Abel e terceiro Sete. Só que o que se lê entre linhas, meus irmãos, fica aqui subentendido que Adão e Eva não tinham apenas esses 3. É só ler com muito cuidado aqui, ó. Vou ler mais uma vez, versículos 14 e 15. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Ora, quando se diz todo aquele que achar me matará, é evidente que havia outras pessoas além de Caim e além de Adão e Eva. O Senhor, porém, disse-lhe para Caim, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ofereça qualquer que o achasse. Ó, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher. Ora, quem é esta mulher de Caim? Se não é uma filha de Adão e Eva. Ora, se não houve uma raça pré-adâmica, isso não pode ser provado biblicamente, e a Bíblia deixa bem claro que Adão foi o primeiro homem, Adão com Eva. Se não houve nenhum ser humano antes de Adão e Eva, ora, a conclusão óbvia, o que o autor está dizendo para nós aqui, é que esta mulher de Caim aqui, ela nada mais era do que uma irmã sua, filha de Adão e Eva. E veja, a questão é a seguinte, quando foi que Caim conheceu esta mulher? Tão logo ele saiu ali, vamos dizer, tão logo ele saiu da presença de Deus, que andou fugitivo e errante pela face da terra, andava com medo de alguém o ferir ou matar. Aqui diz que ele conheceu sua mulher, e conheceu aqui no sentido de conheceu sexualmente. Logo, meu irmão, quando ele matou Abel, essa mulher já existia. E é óbvio que esta mulher aqui é filha de Adão e Eva. Com isso, nós podemos provar e comprovar. É só ler de novo Gênesis 5:4. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos gerou filhos e filhas. Portanto, a narrativa do livro de Jubileus, que foi escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo, está correto. O livro de Jubileus, que é chamado também o Pequeno Gênesis,
ele está correto em dizer que Adão e Eva tiveram também filhas. Está corretíssimo, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.